Olá, sejam bem-vindos. Quando o assunto é dados, o cenário que tínhamos até pouco tempo atrás era esse que está representado aqui no slide. As empresas possuíam sistemas integrados, alguns sistemas satélites, normalmente todos operando em bancos de dados relacionais. Alguns produziam informações gerenciais diretamente desses próprios bancos de dados transacionais. Outras tinham armazéns de dados analíticos especializados, ou seja, desenvolvidos especialmente para gerar informação gerencial. Hoje, quando o assunto é dado, o ambiente é bem diferente. O cenário é bem mais complexo. Para começar, a produção de informação. Agora, tudo que acontece dentro da empresa, de alguma forma, produz dados. Além dos já tradicionais sistemas integrados e relacionais, cada processo dentro da empresa tem normalmente algum software especializado, produzindo dados. Existem dados sendo produzidos por sensores, por equipamentos na linha de produção, por câmeras de segurança, por fornecedores, por clientes, por redes sociais, por processos de integração com outros sistemas, sejam parceiros comerciais, sejam agências reguladoras ou fiscalizadoras. Então, muito além dos bancos de dados relacionais, hoje existem dados em uma grande diversidade de estruturas e formatos, além de dados sem qualquer estrutura definida. Os sistemas não processam mais apenas transações, mas elas processam grandes volumes de dados em batch e em streaming. E, consequentemente, o perfil do profissional que é responsável por esse ecossistema tão diverso também mudou. Então, o que é a engenharia de dados? A engenharia de dados ela é responsável pelas estruturas de dados da empresa. Então, a responsabilidade é manter, desenvolver, consolidar. Quando a gente fala de consolidar, a gente está falando de extração e gestão, garantir a disponibilidade desses dados. Então, o engenheiro de dados ele deve manter as estruturas de dados quanto à disponibilidade, ou seja, os dados têm que estar disponíveis para as pessoas, ou para os processos, ou para os sistemas que precisam desses dados, quanto à confiabilidade, esses dados têm que ser confiáveis, têm que ser íntegros, quanto à segurança dos dados, né, apenas devem acessar esses dados quem de direito, quem pode acessar esses dados, ao planejamento, uma vez que a estrutura de dados não é algo estático, muito pelo contrário, é algo em amplo crescimento, deve existir um planejamento dessa estrutura, desse ecossistema, do monitoramento desse ambiente, né? Então o engenheiro de dados ele tem que monitorar esse ambiente quanto à sua performance, quanto à sua saúde, quanto ao seu desempenho. Além disso, o engenheiro de dados é responsável por desenvolver data warehouses, data lakes, processos de análise, de processamento de dados em batch, processos ou sistemas de análise de dados em streaming, processos de extração de carga de dados, né, tanto ETL quanto o ELT. Ainda, o engenheiro de dados ele deve testar as estruturas de dados quanto à performance, quanto a requisitos funcionais, quanto a requisitos de governança de dados, quanto à segurança, ver se os aspectos de segurança estão sendo atendidos. No quesito consolidar, extrair e ingerir dados, o engenheiro de dados deve consolidar dados de diversas fontes dentro de data warehouses clássicos, data warehouses tradicionais, dentro de data lakes, né, de armazéns de dados em um sistema de arquivo distribuído, como o HDFS, por exemplo. Garantia de disponibilidade. Então, os dados eles devem estar disponíveis para quem for de direito, atendendo os usuários e os sistemas, e ele deve atender questões de segurança, de privacidade, de acesso, de monitoramento, deve conter planos de contingência ao acesso e à manutenção desses dados. Então, em resumo, o engenheiro de dados é o profissional que desenvolve, opera e mantém estruturas de dados complexas e heterogêneas, sendo responsável pela segurança, integridade, disponibilidade e confiabilidade desses dados. Este curso
não trata do desenvolvimento de aplicações orientadas a dados, ele trata de conhecer estruturas, modelos e ferramentas de dados na era da informação. E qual que é a diferença entre o administrador de banco de dados tradicional e o engenheiro de dados? O administrador de banco de dados, ele normalmente é o responsável por sistemas transacionais e dimensionais, que são sistemas que mantêm as operações da empresa e mantêm os bancos de dados analíticos que fornecem informações gerenciais. Já o engenheiro de dados, ele tem sob sua tutela uma gama muito maior de ferramentas e modelos de dados, como a gente viu lá. Então são sistemas de batch, de processamento de grandes volumes de dados, sistemas de processamento de dados em tempo real, coleta de dados de diversas fontes, como sensores, redes sociais, fornecedores, sistemas transacionais diversos. Então, a complexidade e a diversidade desse sistema é bem diferente do que os modelos de dados que existiam até pouco tempo atrás. E é inevitável falar da diferença entre o cientista de dados e o engenheiro de dados. Pode existir sobreposição entre as atividades, porém, as responsabilidades principais dessas duas carreiras são bem distintas. Enquanto o engenheiro de dados ele deve manter e desenvolver estrutura de dados, o cientista de dados é o responsável por extrair valor e conhecimento dos dados. Então, o engenheiro de dados ele vai disponibilizar dados para o cientista de dados. Então, o cientista de dados é um dos clientes, é um dos usuários dos dados que estarão sob a tutela do engenheiro de dados. Eventualmente, pode existir uma sobreposição, por exemplo, o engenheiro de dados desenvolver modelos de machine learning, um artefato de visualização, sim, mas de uma maneira específica, as atividades dos dois são bem distintas. O engenheiro de dados é responsável pela manutenção, pelo desenvolvimento, pela segurança de estrutura de dados. O cientista de dados é o responsável por transformar esses dados brutos em informação e conhecimento, aplicando, por exemplo, machine learning, criando artefatos de visualização, criando modelos estatísticos, entre outras atividades.